Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro com a Palavra. Este momento tão especial, tão edificante para as nossas vidas, onde nós temos o contato com a Palavra de Deus, somos abençoados pela sabedoria, pelo conhecimento do Espírito Santo de Deus, que ilumina as nossas vidas, ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos através da Tua Santa Palavra. Nos nossos encontros com a Palavra, nós estamos falando a respeito de Jesus. Iniciamos uma série já há alguns encontros, com o título Tudo o que você precisa. Jesus é tudo o que você precisa. E hoje nós vamos falar que Jesus é tudo o que nós precisamos, mas não somente nesta vida, mas também além. Jesus é tudo o que nós precisamos na eternidade. Por isso, Jesus é a ressurreição e a vida. Eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias comigo neste momento, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo João. Nós iremos ler o capítulo de número 11, os versículos de número 25 e 26. João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Amém. Todos sabem que esse diálogo aqui de Jesus, ele está conversando com Marta. Jesus era muito amigo de Marta, Maria e Lázaro. E o capítulo de número 11 do Evangelho de João relata que Lázaro, amigo de Jesus, veio a falecer. E a morte de Lázaro provocou uma grande comoção em todos, porque esperava-se que Jesus fosse ao encontro de Lázaro e o curasse da sua enfermidade, porque João relata que as irmãs de Lázaro enviaram mensageiros a Jesus, dizendo: está doente aquele a quem tu amas. Mas Jesus foi categórico e firme, ao dizer que a doença de Lázaro não era para a morte, mas era para que Deus fosse glorificado por meio desta doença. Então Lázaro veio a morrer. Então todos ficaram perplexos e ao mesmo tempo frustrados, porque esperavam que Jesus fosse até Betânia, que era o lugar onde Lázaro morava, e curasse Lázaro. Afinal, Jesus era o Cristo. Jesus já havia realizado muitos milagres, já havia curado paralíticos, já havia restaurado a visão de cegos, já havia restaurado a audição de surdos, E então a doença de Lázaro não parecia ser algo tão impossível que Jesus não conseguisse realizar ali um milagre. E muitos acreditavam nisso, inclusive Marta e Maria, e questionaram Jesus, dizendo que se Jesus estivesse ali, Lázaro não estaria morto. E Jesus, comovido com toda esta situação, com tudo o que aconteceu com Lázaro, Jesus também se enche de compaixão e de comoção e chora não somente pela morte de seu amigo, mas também pela incredulidade daqueles que estavam ao seu redor, porque não acreditavam que ele fosse capaz
de ressuscitar um homem que já havia morrido. Então, em meio a esse questionamento, Jesus declara aqui para Marta que Ele é a ressurreição e a vida. Por que Jesus diz isso? Que Ele é a ressurreição e a vida. Ora, se cremos que Jesus é o Cristo e que Ele ressuscitou dentre os mortos, também temos que crer que nós iremos ressuscitar, assim como Ele ressuscitou. Jesus está dizendo que Ele é a autoridade máxima em relação à morte. A morte não é mais o inimigo tão temível na vida do cristão. Todos nós, se não encontrarmos com Cristo nos ares na sua segunda vinda, iremos enfrentar a morte, porque foi decretado por Deus assim. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, Deus disse que o homem veio do pó e ao pó ele voltará. Mas a morte não é a palavra final na vida do cristão. Ela não é um ponto final, ela é uma vírgula, porque existe vida além da morte para o cristão. Todo aquele que morre em Cristo não morre eternamente, mas ele ressuscitará, assim como Cristo ressuscitou um dia e terá o seu corpo glorificado, assim como Cristo tem o seu corpo glorificado. Por isso Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus venceu a morte. E porque Ele venceu a morte, nós que estamos nele, que cremos nele, também venceremos a morte. Então a morte, ela não é mais um ponto final na vida do cristão. A morte, após a ressurreição de Jesus, ela é um inimigo vencido. O apóstolo Paulo fala isso no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, no versículo de número 58. Aonde está a morte, a sua vitória? Aonde está o seu triunfo? Cristo triunfou em cima da morte, e porque Ele triunfou, nós também triunfaremos com Ele, venceremos com Ele. Então, a morte não deve ser algo que venha a enfraquecer a nossa fé, mas que possamos ter esperança, que possamos ter fé em Cristo, e assim como Ele venceu, nós também venceremos. E é interessante que Jesus diz isso para Marta, e ao notarmos Lázaro ele morreu e foi ressuscitado por Jesus, mas Lázaro não está vivo hoje. Lázaro morreu novamente. E assim é com os outros, a qual Jesus ressuscitou, como a filha de Jairo. Aqueles que morreram e foram ressuscitados pelo poder de Deus, morreram novamente, não estão vivos. Mas Jesus permanece vivo e viverá para sempre. Todo cristão, ainda que morto, viverá para sempre. Outro ponto que nós devemos considerar aqui, o poder extraordinário de Deus. Porque Lázaro foi ressuscitado. Lázaro estava morto e foi ressuscitado por Jesus. Mas a palavra diz que Jesus estava morto e Ele ressuscitou. Ninguém foi lá para ressuscitar Jesus. Nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum fariseu, nenhum escriba, ninguém. Ele ressuscitou através do poder do Espírito Santo, a qual Paulo fala na carta aos Romanos. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. E é esse poder que atua na vida de todo aquele que crê em Jesus. Esse poder atua na vida de todo aquele que um dia confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós também iremos ressuscitar dentre os mortos. Essa
é a palavra de Deus. E Jesus é bem enfático ao dizer isto para Marta. No versículo de número 26, ele diz assim: e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Crê isto? Jesus faz um desafio para nós. Cremos que Jesus é a ressurreição e a vida? Cremos que no dia em que partiremos deste mundo, no abrir e fechar dos olhos, estaremos vivos com Cristo por toda a eternidade? Cremos nisto? Será que a nossa fé ela não está à prova? Se cremos verdadeiramente nisto, por que temos tanto medo? Por que temos tantas angústias? Por que vivemos a ansiedade desta vida se cremos de fato que Jesus é a ressurreição e a vida? Precisamos olhar para dentro de nós, para dentro do nosso coração, da nossa fé, e questionar se realmente cremos que Jesus é poderoso para nos ressuscitar naquele dia, se a nossa vida realmente está guardada nas mãos de Jesus, se de fato nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus. Por isso, que possamos manter firmes o nosso coração e nossa fé em Cristo. Não devemos temer guerras, rumores de guerras. Eu sei que muitas vezes nós acompanhamos os noticiários e ficamos espantados com as notícias. Guerra na Ucrânia, guerra em Israel, e isso traz um temor para o nosso coração, mas nós não devemos temer. Como disse o apóstolo João, maior é o que está em nós. Devemos crer que Jesus, Ele é tudo o que nós precisamos, não somente nesta vida, mas na vindoura. Se você ainda não confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, é hora de você abrir o seu coração e confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador, para que no dia em que você partir, você tenha essa certeza e essa esperança, que Cristo é a ressurreição e a vida. Que possamos ter essa fé em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço e até lá. Muitos vieram para ver. Nosso Senhor, pede a Ele que venha. Aquele homem galileu. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Lázaro, o nosso amigo, dorme. Mas vou despertá-lo do sono. Senhor, se dorme, estará salvo. Lázaro está morto. E alegro-me por causa de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Porém, vamos ter com ele. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Teu irmão há de ressuscitar. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá.
Crês tu nisto? Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Tem nos olhos o poder E trazei tua irmã. de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Oh, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Onde o pusestes? Senhor, vem e vê. Vede como o amava. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Tirai a pedra. Pois tu és o Senhor. Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Poder em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Graças te dou por me haveres ouvido. Pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Lázaro, sai para fora. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus. Desatai-o e deixai-o ir. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força.